alunos, vamos dar início à nossa aula 2 da disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, do curso de Infraestrutura Escolar. O nosso roteiro da aula de hoje, nós faremos inicialmente uma retomada da aula anterior de alguns conteúdos que são importantes para nós entendermos o tema de hoje. Vamos estudar também as influências das teorias sociológicas na educação. Vamos ver a educação na perspectiva conservadora e a educação na perspectiva crítica. Bom, o tema da aula de hoje será as influências das teorias sociológicas na educação. Como nós vimos na aula passada, do início da nossa disciplina, surgiram, diante das grandes transformações que a sociedade estava acontecendo, surgiu duas grandes perspectivas, duas grandes visões sobre a sociedade em constante transformação, que era o pensamento de Durkheim, que falava do funcionalismo, da forma como a sociedade funcionava, que a sociedade deveria manter da forma como estava, e também a visão do materialismo dialético, que é a teoria de Marx e Engels, que falava sobre a divisão social do trabalho e a luta de classes. Então, nós vamos entender como essas teorias sociológicas influenciam a educação durante todo esse processo de modernização da sociedade. Bom, as influências das teorias sociológicas na educação. Nós vamos estudar, basicamente, duas perspectivas, que é a perspectiva conservadora da educação, que é defendida pela classe burguesa, como nós vimos. A classe burguesa, desde a Revolução Industrial, que ela vem passando por um processo de ascensão social, que é a luta em defesa do capitalismo, da industrialização, que mudou totalmente a forma de trabalho na sociedade. Então, na perspectiva conservadora da educação, que é defendida pela classe burguesa, diz que a sociedade deve ser conservada da forma como está, porque só assim poderá se desenvolver o capitalismo e assim desenvolver a sociedade. Então, deve manter a sociedade dividida em classe, na classe burguesa e na classe operária, aquele que detém o poder econômico e aquela que é explorada no trabalho nas indústrias. A visão crítica da educação, que interessava a classe trabalhadora e a proletariada, tem uma visão crítica sobre a sociedade capitalista, porque vê um sistema injusto, onde aumenta a pobreza e também acontece a exploração do trabalho, onde só quem detém a riqueza produzida pelos trabalhadores é a classe burguesa, que tem o poder econômico. E a classe operária, ela não se desenvolve, ela não tem a riqueza produzida nesse sistema capitalista não é dividida igualmente entre a burguesia e a classe trabalhadora. Então, a visão crítica, ela propõe uma luta contra esse sistema capitalista que foi implantado após a Revolução Industrial. Então, vamos entender um pouco como é a educação na perspectiva conservadora. Como nós já estudamos, o precursor dessa visão de conservação da sociedade é o Émile Durkheim, também sofreu as influências do pensamento liberal de John Dewey e também da teoria do capital humano. Nós vamos ver separadamente cada visão de cada teórico. Bom, na visão de Durkheim, a educação como socializadora de novas gerações. Como que Durkheim via que tinha que ser a educação? A educação, ela tinha que ser coercitiva. Como coercitiva? Ela tinha que ser repressora. Tinha que fazer com que os alunos aceitassem a sociedade da forma como ela está e ela só recebesse os conhecimentos de forma passiva, sem criticar o sistema capitalista. Também, na teoria de Durkheim, a sociedade é composta por seres socializadores integrados às regras de um grupo. Então, a escola deveria ensinar os alunos de forma que ele socializasse e também fosse integrados às regras do grupo. Qual seria esse grupo? Era o grupo majoritário, que era o grupo hegemônico, que era a burguesia. A burguesia ditava as regras e a escola tinha que ensinar os alunos essas regras.
Também, uma grande característica da teoria de Durkheim era que só os mais velhos poderiam ensinar os mais jovens. Por quê? Porque os mais velhos, eles já tinham conhecimento dessas regras sociais, eles já tinham conhecimento dos valores que a sociedade capitalista já tinha implantado. Então, ele deveria passar para os mais jovens. Também uma grande característica da teoria de Durkheim é que o professor, ele sabe tudo e o aluno nada tem a contribuir. Então, só o professor fala, só o professor ensina e o aluno recebe. Nessa abordagem, o aluno é visto como passivo e o professor ativo. Então, o professor ensina e o aluno deve aprender e reproduzir o que o professor falou. Também a educação deveria ter, ao mesmo tempo, duas bases. Uma base comum e uma base diversificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a educação deveria ter uma base comum, que seriam aqueles conhecimentos referentes aos valores morais da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, que todo mundo deveria aprender. E a outra seria a parte diversificada, que seriam aqueles conhecimentos específicos, direcionado para cada papel social. Então, essa parte diversificada seria diferente para a classe burguesa e seria os conhecimentos diferentes para a classe proletariada. O conhecimento, a base diversificada do currículo nas escolas deveria ser o da classe burguesa e da classe trabalhadora. A classe burguesa seria aqueles conhecimentos voltados para quem ia dirigir a sociedade, que era a classe burguesa, e aquele conhecimento que seria dirigido para a classe trabalhadora, que era o que iria trabalhar nas fábricas, que era detetora da força de trabalho. Portanto, segundo Durkheim, há homens que devem ser preparados para refletir, para pensar, para serem dirigentes do país, seja nas empresas, seja no governo, enquanto os outros, no caso os trabalhadores, devem ser educados para a ação, para o exercício do trabalho manual e a obediência. Então aqui resume o pensamento que Durkheim tinha com relação à sociedade. Conduziu duas educações, uma educação para a classe burguesa e uma educação para a classe trabalhadora, para dessa forma manter o sistema capitalista como ele estava. Outra ideia também que foi muito presente na perspectiva conservadora é os ideais liberais, muito presente na educação. O que seriam os ideais liberais? Um dos aspectos centrais do liberalismo é a vinculação entre desenvolvimento social e educação. Por quê? Só poderia haver um desenvolvimento social se houvesse uma mudança na forma como estava acontecendo a educação. O progresso da sociedade está ligado à liberdade de cada indivíduo. Porque antes, o que acontecia? Antes da Revolução Industrial, só quem podia ter a liberdade de criar, de participar das ações sociais, era quem estava fazer parte da nobreza. Então, a burguesia ela não podia participar tão ativamente assim da sociedade. Então, o que o progresso da sociedade pregava? Que estava ligada à liberdade de cada indivíduo. O que seria essa liberdade de cada indivíduo? Que o indivíduo era um ser criativo, então ele tinha toda a liberdade de ser o que ele quiser. Cabia ao Estado oferecer uma educação de qualidade, onde se desenvolvesse o máximo essa potencialidade, que era o ser criativo, que cada um nascia com a criatividade e cabia à escola desenvolver essa criatividade. Então, é o respeito à individualidade do aluno. Cada aluno tem um potencial, cabe à escola desenvolver esse potencial. Então, o liberalismo ele foi formado com base em 5 princípios, que é o individualismo, a liberdade, a propriedade privada, a igualdade e a democracia. Então, o individualismo é como se dissesse assim: se eu tiver pleno desenvolvimento, se eu tiver minha capacidade criativa desenvolvida, eu posso ser o que eu quiser. Então, aqui leva ao mérito. O que esse princípio liberalismo pregava na sociedade? Que cada pessoa chegava aonde queria, bastava se esforçar e se empenhar para chegar até lá. E também prezava pela liberdade.
O que seria a liberdade? Eu tinha a liberdade de escolher o que eu quisesse ser. Então, a partir do meu esforço, a partir do meu desenvolvimento intelectual, do meu potencial criativo, eu poderia mudar de classe social. Porque antes, o que percebia? A burguesia, ela sofria muito por isso. Porque a burguesia, ela começava naquela classe, na base da pirâmide, e ela permanecia ali para sempre. Então, a burguesia começou a ver que ela podia mudar de classe. Bastava a escola desenvolver o seu potencial criativo. Também se diz respeito à propriedade privada. Todos têm direito à propriedade privada. Se eu tiver... Todos têm direito à propriedade privada, porque antes a burguesia ela não detinha a propriedade privada, porque como foi visto na aula anterior, o sistema feudal era que detinha a grande parte de terras. Então, a burguesia ela só tinha o comércio, mas as terras, as grandes fazendas, os grandes impérios, só quem detinha era o sistema feudal. Então, dessa forma, a sociedade só poderia se desenvolver a partir do momento que todas as pessoas tivessem direito à propriedade privada, aos bens de consumo, aos materiais, à moradia. Então, se eu tivesse como comprar, eu poderia ter aquele bem material e ter o documento de posse daquele terreno, daquele imóvel, daquela fazenda. E também, os princípios liberais também estavam pautados na igualdade. O que seria essa igualdade? A igualdade seria que todos têm os mesmos direitos. Os direitos à justiça, os direitos à educação, o direito à igualdade de uma forma geral. Porque antes a classe burguesa ela não tinha os direitos iguais a quem estava presente na monarquia, né? Então ela queria ter esses direitos, os mesmos direitos que a nobreza tinha naquela época. E o quinto e último princípio seria a democracia, porque a burguesia ela queria participar das decisões do Estado, ela queria participar da política de forma democrática, porque queria escolher quem deveria dirigir a sociedade. E essa pessoa que fosse escolhida tinha que defender os interesses de todos, não só os interesses de uma classe. Então, é importante, diante do que foi colocado, é importante ressaltar que esses são os interesses voltados somente para a burguesia. A igualdade, a individualidade, a democracia, o direito privado não se estendia a todas as pessoas. Todos isso eram direitos que a classe burguesa pediam para si. Inclusive, o liberalismo, ele pregava que a burguesia tinha que continuar na classe que ela estava. Tinha que haver essa divisão social. Por quê? Só a partir dessa divisão social é que a pessoa ia se empenhar para chegar numa classe mais alta. E que a burguesia, a partir de um processo democrático de luta, ela conseguiu chegar onde ela estava. Então, partindo do que foi colocado, nós podemos refletir. Será se todos os cidadãos são respeitados em sua individualidade? Será se todos os alunos, aqueles que estão nas escolas públicas, eles são desenvolvidos, eles recebem uma educação de qualidade igual aos alunos das escolas dos ricos? Todos os cidadãos têm liberdade para conquistar uma melhor posição na sociedade? Será se aquele funcionário da empresa tem a mesma liberdade de conquistar uma posição social que o filho do dono da empresa, que estuda nas melhores escolas, que tem acesso aos melhores livros, e a classe proletariada que não tem condições de investir no seu estudo e que é subordinado à educação que não é eficaz que o Estado oferece? A propriedade privada. Será se os bens de consumo materiais é um direito de todos? Será se todo mundo tem direito à moradia? Será se todo mundo tem o direito aos materiais produzidos pelo sistema capitalista? O direito à posse, ao uso de documentos é um direito de todos? Será esse grande movimento que existe hoje de invasão de terras, de pessoas sem moradia, será se isso reflete nesse sistema liberal? Será se isso não foi só um ganho só para a burguesia ou foi também para a classe pobre? A igualdade jurídica para todos. Será se a lei é justa para todo mundo?
todos têm direito à educação, à saúde e moradia de qualidade? Será se a mesma educação oferecida por rico é a mesma educação do pobre? Será se a saúde, o sistema de saúde é o mesmo para o rico e do pobre? Será se todos têm direito a essa moradia? A qualidade da escola do rico é a mesma do pobre? Como funciona, como funciona, como funciona a democracia em nossas escolas? Todos opinam sobre a educação? Será se nas nossas escolas você escolhendo uma pessoa para dirigir, será se dessa forma eu já estou praticando a democracia? Ao delegar a uma só pessoa decidir por todos, basta ser um espaço, basta isso para ser um espaço democrático? Então, dentro da perspectiva conservadora, nós também temos os ideais do John Dewey, que é um americano que lutava pela transformação total da sociedade. Ele era totalmente contra essa educação conservadora, essa educação tradicional. Então, o que John Dewey falava? A escola deveria ser um ambiente de formação para o novo homem. Porque a sociedade, o homem da sociedade moderna ainda estava atrelado a valores antigos, a valores do sistema feudal, aos valores da monarquia. Então, a escola deveria preparar o homem para essa nova sociedade, para essa sociedade em constante transformação. Então, a sociedade deveria oferecer uma escola e valores democráticos, onde todos tivessem uma participação social. O aluno, nesse caso, o aluno já seria diferente. O aluno ele seria o ator principal no ambiente escolar. Ele seria o centro do processo educativo. Como nós vimos, na perspectiva conservadora, o professor era o centro. O professor ensinava e o aluno aprendia. Nessa perspectiva da escola nova, não. O aluno seria o ator principal do ambiente escolar, o centro do processo educativo. A escola deveria estar voltada para o interesse do aluno. A escola deveria ser um local de experimentação, era um lugar de experiência, onde os alunos teriam um papel ativo no processo de investigação. O aluno ele deveria investigar o que ele deveria conhecer. O aluno, dessa forma, ele era ativo no processo de ensino. O educador deve ser apenas um motivador, ele não seria mais aquele instrutor que deveria ensinar os conhecimentos morais da sociedade, mas ele deveria ser um motivador aluno, despertar o interesse de seus alunos. Então, John Dewey dizia que formar os indivíduos aptos para uma vida social e cooperativa. O que seria aptos para essa vida cooperativa? Era para indivíduos que tivessem uma participação social, porque ele pregava uma escola democrática que preparasse o aluno para a sociedade, não para essa forma conservadora como pregava Durkheim. Também deveria reformar a sociedade por meio de um profundo processo educativo democrático, que a educação ele tinha esse poder de transformar a sociedade como ela estava. Também na perspectiva conservadora, temos a teoria do capital humano, que foi desenvolvido pelo Theodor Schultz. Então, o que pregava a teoria do capital humano? O desenvolvimento de um país está diretamente relacionado à educação da população. Quanto mais for o investimento da educação de um país, mais ele será desenvolvido. O investimento na formação humana, que é a força de trabalho, explica o sucesso econômico dos países desenvolvidos. Bom, o que ele pensava? Que aqueles países que não eram desenvolvidos, eram países que não investiam na educação, que não investiam na formação humana. Então, para que se pudesse haver um desenvolvimento econômico, era necessário que os países também investissem na educação, na formação dessa força de trabalho para desenvolver o capital. A educação é o principal recurso aplicado no desenvolvimento da sociedade capitalista. Só que a teoria do capital humano existe uma polêmica. Por quê? Houve um grande crescimento, dentro do capital humano, houve um grande crescimento econômico de alguns países, como a Coreia do Sul, a Tailândia e a Singapura, que revolucionaram seu sistema educacional para desenvolver sua economia. Mas, por um lado, não justifica o crescimento de algumas economias dos países latino-americanos, como o Brasil, que pouco investiu no seu sistema educacional e que, de certa forma, nas últimas décadas, houve um crescimento econômico. Então, de certa forma, essa teoria do capital humano, ela não é tão
como é que se diz, tão verdadeira como foi pregada por Theodore Schultz. Então, o que falava essa teoria do capital humano? Afirma que os indivíduos ter acesso à escolarização formal tornam-se mais capacitados para o trabalho e, em decorrência disso, torna-se mais produtivo, porque adquire, por meio da educação, conhecimentos intelectuais e habilidade. Então, quanto mais educação o indivíduo receber, mais apto ele vai estar para o sistema produtivo e mais ele vai produzir para o sistema capitalista. Dessa forma, vai aumentar a riqueza, a margem de lucro do sistema capitalista. O aumento da produtividade faz aumentar a riqueza nacional e também o trabalhador que passa a ter uma melhor remuneração. Então ele dizia que esse investimento na educação seria proporcional tanto para o dono da empresa como para o trabalhador. Mas cabe uma questão, mas será que o investimento na educação das pessoas consegue provocar toda essa harmonia, satisfação tanto dos patrões como dos empregados? E para a nação também? Por quê? Será se aquela produção que o trabalhador está produzindo a mais, aquela riqueza que ele está produzindo a mais, vai ser dividida também com a classe trabalhadora? Ou será se essa riqueza vai ser concentrada só no dono do capital? Ou essa riqueza vai ser dividida? Porque já que o trabalhador vai produzir mais, ele teria o direito também de receber parte dessa riqueza. Mas será que essa riqueza está sendo dividida com todos? Será que essa riqueza está sendo dividida com o dono da empresa e com o trabalhador? Então, dessa forma, a educação oferecida nas escolas estará focada na contribuição que ela poderá trazer aos negócios capitalistas. Então, na teoria do capital humano, ela focava nos negócios capitalistas. Ela não estava tão interessada na superação da divisão de classe. Ela estava preocupada em aumentar o lucro das empresas. A teoria do capital humano está preocupada, assim, com a formação de indivíduos dotados de habilidades necessárias para o aumento da produtividade e o lucro do capital. Então, como nós vimos, a sociedade, na perspectiva conservadora, está totalmente voltado para os interesses da burguesia, que é o aumento do seu capital, o aumento da sua riqueza, em detrimento da exploração do trabalho da classe proletariada. Então, na visão conservadora, não tem uma visão de superação dessa divisão de classes. Agora, na educação, na perspectiva crítica, educação como reprodutora da estrutura de classe e como espaço de transformação social, nós vamos ver de que forma pode-se combater essa divisão da sociedade de classe entre a burguesia e a classe proletariado e superar o sistema capitalista. Bom, a educação pode servir para uma reflexão crítica sobre o sistema capitalista. Então, na perspectiva crítica, a educação, na perspectiva crítica, a educação, ela não podia ser só um meio de conservar a sociedade como ela estava, mas ela deveria ser um meio de crítica do sistema capitalista, da forma como ele estava. Então, está apoiado no materialismo histórico. O materialismo histórico, como nós já estudamos, é aquele que prega que tudo é material. O materialismo histórico, por exemplo, ele não aceita que diga que a pessoa nasceu pobre e sempre vai morrer pobre. Se ela nasceu na classe trabalhadora, ela vai morrer na classe trabalhadora. Se ela não cresceu, não se desenvolveu, é porque ela não se esforçou. Então, o materialismo histórico, ele não acredita nesse tipo de afirmação. Essa visão da educação interessa à classe trabalhadora e aos defensores do socialismo. Então, essa perspectiva crítica da educação, ela já interessava a classe trabalhadora, diferente da visão conservadora. Então, ela dizia que só a partir do socialismo, da implantação do socialismo, era que podia superar a divisão de classes. Então, o materialismo histórico é considerado a ciência do marxismo, que foi desenvolvida por Marx. Por quê? O que dizia essa ciência
essa ciência do materialismo histórico. O modo de produção, ou seja, como os homens se organizam para produzir os bens necessários à sobrevivência em determinada sociedade. Então, os meios de produção e como eles se organizam para a sobrevivência de determinada sociedade. E também a existência de classes sociais e organização social. Então, está com base nos bens de produção e também na existência da divisão de classe na organização da sociedade. Então, para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classe. Então, sempre existiu, para ele, sempre existiu a luta de classe. Então, só a partir da luta de classe é que pode se superar esse sistema capitalista. Com a ascensão da classe trabalhadora ao poder e a construção de um sistema socialista, elimina-se a divisão entre classe proletariada e a não proletariada. Então, isso só deverá, na visão do Marx, isso só poderá acontecer a partir do momento que a classe trabalhadora se opunha à repressão do sistema capitalista, que aí se dá a luta de classe. A teoria na perspectiva crítica da educação. A educação, ela via, a teoria na perspectiva crítica, a educação via a educação como reprodutora da estrutura de classe, na visão do marxista francês. O marxista francês Arthur Sen. O que ele falava? Ele pregava que a escola, ela reproduzia a estrutura de classe. Desde ela preparar o aluno, desde ela preparar o cidadão para lutar contra esse sistema capitalista, não. Ela reproduzia a ideologia do Estado, a ideologia do sistema capitalista. A educação e a escola, a educação e a escola como elementos de construção contra-hegemônica, uma contribuição do pensador marxista italiano Antônio Gramsci. Então, nós temos aqui, na teoria perspectiva crítica, dois pensamentos. A de reprodutora da estrutura de classe e também tem uma construção contra-hegemônica. Ao mesmo tempo que a escola ela vai reproduzir as ideologias da classe burguesa, ela pode também formar cidadãos numa construção de uma contra-hegemonia, de contra a hegemonia, que no caso seria a hegemonia burguesa. Nós vamos entender agora um pouco sobre Arthur Sen. O que ele pregava? Ele atribuía ao Estado capitalista de desempenhar o papel do aparelho ideológico do Estado, para além da função tradicional de repressão. O que ele dizia? Que o Estado, ele reproduzia, ele era um aparelho ideológico para a reprodução dos interesses capitalistas, dos interesses da burguesia. Com os meios de produção são privados, a riqueza gerada pelo trabalho humano é apropriada pela burguesia. Então, a partir do momento que a burguesia, a partir do momento que a classe trabalhadora produz a riqueza, essa riqueza ela fica somente concentrada na burguesia. A sociedade está estruturada e dividida em classes sociais. A burguesia, que é dona dos meios de produção, cada vez mais concentrada a riqueza, já os trabalhadores, em sua maioria, recebem salário baixo, que mal dão para o seu sustento. A miséria, a fome, o desemprego, violência, as favelas, menores abandonados e toda uma série de problemas sociais que vivemos dia a dia é resultado da divisão de classe. Então, no caso, essa ideologia, para Arthur Sen, o que ele afirmava? Que a classe, essa divisão de classe, ela só estava preocupada com a sociedade dividida em classes. A sociedade dividida em classe, ela proporciona o quê? Uma divisão injusta dos bens produzidos pelo sistema capitalista. Porque, ao mesmo tempo que aumenta a riqueza da burguesia, aumenta a pobreza da classe trabalhadora. Com isso vem a fome, vem o desemprego, vem a violência, vem a construção das grandes favelas, que causa uma grande desestruturação social. Então, com base nisso, o que vem a ser essa ideologia que a sociedade burguesa prega? Para o marxismo, a ideologia é uma falsa crença, a falsa consciência das relações de domínio entre as classes. A burguesia utiliza a ideologia, no caso a ideologia burguesa, para impedir que a classe trabalhadora entenda como se dá a relação de exploração que é submetida pelo sistema capitalista. Então, a classe burguesa, ela
embute na cabeça das pessoas que quem trabalha prospera. O segredo do sucesso é o trabalho. Vence na vida quem trabalha. Só que o que se percebe que não é bem isso que acontece. Então, a partir do momento que o trabalhador, ele internaliza que quem trabalha, quem prospera, então ele tenta trabalhar, mas ele não consegue sair, ele não consegue prosperar. Por quê? Porque a riqueza que ele produz não volta para ele. A riqueza se concentra somente no dono do capital. Que ele não tem o sucesso não é porque ele não trabalha. Ele não tem o sucesso porque tudo que é produzido se concentra na mão de uma só pessoa. E ele fica na base que é a exploração da força de trabalho. A ideologia burguesa ela é utilizada pelos seus defensores para pregar que a sociedade capitalista é a melhor de todas e precisa ser conservada. Então, dentro dessa ideologia burguesa, ele prega que essa sociedade capitalista é a melhor que tem, que a partir dessa sociedade capitalista todo mundo pode crescer dentro da sociedade. Só que não é bem isso que acontece, né? Então, o Arthur Sen, o Estado é o grande divulgador dessa ideologia e ele é um aparelho repressivo do Estado, porque o Estado ele defende a força política, a força do exército, ele detém as leis. Então, ao mesmo tempo que ele divulga essa ideologia através das escolas, ele também é um aparelho repressivo, porque toda vez que a classe trabalhadora se rebela contra esse sistema capitalista, o Estado ele entra como opressão com as forças policiais. Então, a burguesia, para se manter no poder, ele precisa dominar pela força que utiliza, tanto pelos aparelhos repressivos do Estado, como pelo aparelho ideológico do Estado. Então, ele tem que implantar dentro da cabeça trabalhadora essa fácil ideologia de que o sistema capitalista é melhor, como ele também precisa do Estado como essa força de repressão que utiliza pela força policial e pelas leis. Então, refletindo sobre a realidade, se os trabalhadores são a maioria, por que eles se submetem à exploração e à dominação da maioria burguesa? Por que eles não se revoltam contra essa situação? Então, o papel das instituições formadoras e qualificação da classe trabalhadora, em particular as escolas, é de só treinar. Ela não forma o indivíduo para a consciência crítica. Ela forma o indivíduo só para treinar o indivíduo para seu papel na produção e no seu adestramento que aceite as regras da sociedade capitalista como está. É por isso que a maioria dos trabalhadores eles não se rebelam contra esse sistema, porque eles são fruto dessa educação que o Estado oferece para eles, que é de aceitar as regras da sociedade capitalista. Então, o que são os aparelhos ideológicos do Estado? De que aparelhos o Estado utiliza para divulgar essa ideologia? Os aparelhos ideológicos quem domina todos esses aparelhos ideológicos é a classe burguesa. Então, a escola, a família, o político, o sindical, da informação, os meios de comunicação. Então, tudo isso quem detém é a classe burguesa. Então, eles divulgam esses ideais, essas ideologias da classe burguesa. Então, para o Arthur Sen, a escola é o aparelho ideológico mais eficiente, porque grande parte da vida, da nossa vida, nós passamos na escola. Então, lá, ele vai desde a infância até a fase adulta, que é a fase de formação da consciência. Então, a escola ela é muito eficiente. Então, o Estado ele se utiliza da escola para divulgar as ideologias burguesas. Então, o Arthur Sen ele não acreditava que poderia haver uma possibilidade de vitória da classe trabalhadora contra o dono do capital, porque a classe burguesa, apesar dela ser a minoria, mas ela detinha o poder econômico e também ela era dona, ela tinha o apoio do Estado para divulgar sua ideologia. Como a classe trabalhadora, apesar de ser maioria, mas ela era submetida a essa repressão que ela sofria por parte do Estado. Já na visão de Gramsci, ele via
a escola como espaço de contra-ideologia, que ao contrário de Arthur Sen, o Gramsci via que a escola ela tinha um poder não de reproduzir essas ideologias, mas ela tinha um poder de ir contra essa hegemonia, a partir dos conhecimentos que eram passados na escola, a partir do tipo de homem que seria formado nas escolas. Então, o italiano Antonio Gramsci foi um dos maiores pensadores do marxismo. Uma das maiores preocupações centrais do trabalho de Gramsci, ao analisar o sistema capitalista, foi compreender a relação entre infraestrutura e supraestrutura. Como nós podemos ver no gráfico ao lado, a sociedade, ele via a sociedade dessa forma como está aí, que tinha a superestrutura que era formado pelas maneiras de ser, de pensar e de agir, era formado pelas instituições, pelo mundo político, jurídico e cultural. Eram os tipos de ideologia que estavam em cima. Embaixo era a infraestrutura, que eram as forças produtivas, as relações de trabalho, de produção. Então, lá embaixo acontecia as lutas de classe que evoluía para chegar à superestrutura. Então, ele via a sociedade da forma como ele está. Então, a partir da infraestrutura, da luta de classe, do desenvolvimento lá embaixo, poderia se mudar essa superestrutura que estava em cima. Segundo Gramsci, para chegar ao poder, a classe trabalhadora deveria utilizar esses espaços da sociedade civil para transmitir sua concepção de mundo. Seu objetivo era construir relações fraternas e livre da exploração do homem pelo homem, e assim conquistar outros grupos sociais subalternos para a causa socialista. Então, a partir do momento que a escola difundiu os ideais de superação de classe, ela podia superar a divisão de classe que estava imposta na sociedade. Então, a escola tinha que ensinar para os seus alunos a forma como eles estavam sendo explorados no capital, para daí construir uma nova sociedade. Então, qual é o papel social da educação nesse processo? Tem dois papéis. A burguesia. A burguesia ela utiliza a escola para passar seus valores e preservar a ordem estabelecida. Já o proletariado teria que buscar, por meio da educação, a formação de consciências a favor da transformação social a partir. Então, Gramsci via a educação como transformadora. Diferente do Arthur Sen, que viu a educação como reprodutora das ideologias, o Gramsci ele já tinha uma visão mais otimista da educação. Ele via a educação como transformadora para superar a divisão de classe. A escola é um espaço de luta contra a dominação da burguesia e, por conseguir, transformação das relações sociais dominantes. A escola é um local de construção da contra-hegemonia operária e de transformação da sociedade existente. Um ambiente de resistência de classes trabalhadora contra a dominação burguesa. Então, o Gramsci ele acreditava na escola que podia se formar intelectuais orgânicos. O que seriam os intelectuais orgânicos? Seriam aqueles intelectuais que detinham esse conhecimento necessário para lutar contra as forças do Estado, para lutar contra as forças da classe burguesa. Então, a partir desses conhecimentos que ele adquiria na escola, ele teria como lutar contra esse sistema capitalista. E dessa forma que construa no interior da escola uma contra-hegemonia que contribui para disputar a liderança da sociedade. Que dessa forma eles teriam força para lutar contra essas lideranças. Refletindo sobre a realidade. A escola que trabalhamos cumpre seu papel de transformação social? Será se a escola que nós trabalhamos, essa escola que nós temos hoje, ela cumpre esse papel de transformação social, de preparar o cidadão para refletir o sistema que nós temos hoje, o sistema capitalista que nós temos hoje na sociedade? Ou ela cumpre o papel ideológico de manter as coisas como estão? Ou ela cumpre esse papel de divulgar as ideologias da classe burguesa? Ela está contribuindo para a formação de consciências libertadoras, de pessoas que são capazes de lutar contra essa hegemonia? Será qual é o tipo de escola que nós temos hoje? Então, o que nós podemos perceber nessa aula de hoje? Que dentro da escola existe dois tipos de formação. Existe a formação conservadora, que é aquela que quer manter os privilégios da classe burguesa, que a partir disso a burguesia se utiliza do Estado para divulgar suas ideologias e também como repressão da classe trabalhadora. Mas nós temos também um outro tipo de escola, que é a escola na perspectiva crítica, que é aquela que
que vai contra esse sistema capitalista, que luta pela superação da divisão de classe e que forma cidadãos capazes para cidadãos contra-hegemônicos, que vai de contra essa hegemonia da classe capitalista, né? Então, nós temos dois tipos de educação que nós podemos refletir que foi formado na sociedade de hoje. Então, nós podemos pensar, diante da sociedade que nós estamos vivendo hoje, que é uma sociedade que a riqueza é mal distribuída, um sistema injusto, onde nem todas as pessoas têm direito à educação de qualidade, à saúde, as pessoas não vivem em condições de igualdade e de dignidade para a sua sobrevivência, onde você vê os ricos ficando mais ricos e o pobre ficando mais pobre. Então, dessa forma, de que forma a escola está formando esses cidadãos para atuar, para transformar a sociedade da forma como ela está, para superar essas injustiças que nós vivemos hoje? Então, esse estudo de hoje serve para nós refletirmos sobre a condição social que nós vivemos atualmente. Até a próxima aula.